O 19º capítulo do Gênesis contém uma contradição tão devastadora, tão deliberadamente enterrada pelo establishment religioso ao longo de 2 milênios, que a simples menção dela desmorona décadas de sermões, doutrinas e certezas absolutas. A versão oficial é conhecida: 2 cidades corrompidas, um Deus enfurecido, fogo e enxofre caindo do céu, destruição total. Fim. Você foi ensinado que sabe exatamente qual foi o crime. Mas existe um versículo dentro do próprio cânone bíblico, escrito por um profeta que o establishment considera sagrado e incontestável, que lista, com precisão cirúrgica, quais foram os pecados reais de Sodoma. E o pecado que você foi ensinado a associar a essa cidade não aparece nessa lista. Não é especulação, não é apócrifo, não é uma teoria marginal fabricada por acadêmicos revisionistas. Está escrito no mesmo livro que eles colocam nas bancadas das igrejas. Por que ninguém fala sobre isso? Antes de adentrarmos os corredores obscuros dessa história que foi dobrada, recortada e reapresentada por séculos, inscreva-se neste canal agora mesmo. Sua inscrição é o motivo fundamental pelo qual este canal consegue crescer, sobreviver ao algoritmo e continuar decodificando os mistérios históricos que eles querem enterrados. Clique agora, não custa nada. E significa tudo para um canal dedicado a descobrir o que a versão oficial nunca teve coragem de explicar. Ao final desta investigação, você saberá exatamente quais foram os pecados reais de Sodoma. Não os que te ensinaram, mas os que estão documentados em textos que antecedem o próprio cânone que conhecemos. E você finalmente entenderá que o que destruiu Sodoma não foi uma anomalia moral isolada, foi um sistema. Uma escolha coletiva, deliberada e institucionalizada. E que esse sistema tem um nome que você vai reconhecer imediatamente. Para compreender a extensão do que foi suprimido, precisamos primeiro entrar na cena do crime. Gênesis 18 e 19 narram os eventos que precedem a destruição. Abraão está sentado à entrada de sua tenda quando 3 visitantes chegam. Um encontro que o Talmud e a tradição cristã primitiva passarão séculos tentando decodificar. Um desses visitantes, identificado como o próprio Il, informa a Abraão que a situação de Sodoma e Gomorra chegou a um ponto sem retorno. O clamor que subia das cidades era insuportável. Observe a palavra, clamor. Em hebraico, tsa'aka, o grito de quem é oprimido. Não é a palavra que se usaria para descrever devassidão consensual. É a palavra do escravo, do explorado, do que não tem voz. Abraão, em uma das passagens mais extraordinárias de toda a Escritura, negocia com Deus. 6 vezes. Tente salvar a cidade se houver 50 justos. 45, 40, 30, 20, 10. A cidade não tinha 10 pessoas justas. 2 anjos chegam a Sodoma. Ló os recebe em sua casa. E então acontece o episódio que o establishment cristão utilizou, por 13 séculos, como o único e definitivo diagnóstico do pecado sodomita. Os homens da cidade cercam a casa de Ló e exigem que ele entregue os visitantes. A partir desse único momento, uma interpretação foi solidificada, canonizada e transformada em arma. Mas existe um problema. O profeta Ezequiel, um nome que nenhum teólogo ousaria chamar de herege, escreveu algo que destruiu essa narrativa completa. E o establishment sabe disso há séculos. Para encontrar a verdade, precisamos deixar as páginas higienizadas e cuidadosamente editadas da tradição dominante. Precisamos interrogar os textos que eles tentaram silenciar, minimizar e fazer desaparecer. Convocamos a primeira testemunha. Ela não vem de um manuscrito escondido em uma caverna do deserto. Ela não é apócrifa, não foi rejeitada por nenhum concílio. Está impressa em todas as Bíblias do mundo, em hebraico, em grego, em latim, em português.
O profeta Ezequiel, século VI a.C., um dos maiores profetas do Primeiro Testamento, cujas visões e palavras o establishment nunca ousou questionar abertamente. No capítulo 16, versículo 49, Ezequiel está falando diretamente ao povo de Jerusalém, e ele usa Sodoma como espelho. E então, ele faz algo extraordinário. Ele lista os pecados de Sodoma, não como figura de linguagem, não como metáfora poética, como uma lista. E a lista é esta: eis qual foi a iniquidade de tua irmã Sodoma. Soberba, fartura de pão e abundância de descanso, teve ela e suas filhas, mas não fortaleceu a mão do pobre e do necessitado. Soberba, excesso de comida, ociosidade confortável e abandono sistemático dos pobres e necessitados. Esta é a lista do profeta. Este é o diagnóstico canônico dos crimes de Sodoma. O pecado que 2000 anos de sermões colocaram no centro absoluto da narrativa sodomita não aparece nessa lista. Não uma vez. Mas esta testemunha é hostil ao establishment. E o establishment encontrou sua resposta no versículo seguinte. Ezequiel 16, 50. Acrescenta que Sodoma cometeu abominações diante de Deus. Uma palavra. Toeva em hebraico. Um termo deliberadamente vago que o establishment interpretou como licença para manter sua narrativa original intacta. A testemunha fala com clareza, mas a acusação escolheu ler apenas a nota de rodapé. Precisamos ir mais fundo. Convocamos a segunda testemunha, o Talmud babilônico, compilado entre os séculos V e VII da Era Comum, mas preservando tradições orais que antecedem em séculos a destruição do Segundo Templo. Para o judaísmo rabínico, o Talmud é a segunda escritura mais sagrada depois da Torá. Não é uma fonte marginal, não é especulação mística, é o documento central de interpretação jurídica e teológica da tradição judaica. E o Talmud, nos tratados Sanhedrin 109a e 109b, oferece um retrato de Sodoma que o establishment cristão jamais quis que você conhecesse. Porque o Talmud não descreve uma cidade de devassidão sexual. O Talmud descreve uma máquina de opressão sistêmica, construída com leis, juízes e instituições projetadas especificamente para destruir qualquer manifestação de compaixão humana. Sodoma, segundo o Talmud, tinha 4 juízes, e os seus nomes eram Shakrai, mentiroso; Shakrurai, mentiroso compulsivo; Zaifai, falsificador; Matzlei Dina, perversor da justiça. Este é o sistema jurídico de Sodoma. 4 magistrados nomeados pela função que exerciam, a corrupção absoluta e codificada do direito. Os julgamentos descritos pelo Talmud revelam uma sociedade onde as sentenças judiciais protegiam sistematicamente o agressor e puniam a vítima. Um homem que ferisse outro era indenizado pelo ferido, pela conveniência de ter-lhe sangrado. Um burro que tivesse a orelha cortada era entregue ao agressor para que a orelha crescesse de volta. E havia o instrumento mais perturbador, a cama de Sodoma. O Talmud narra que Sodoma mantinha casas de hóspedes com camas de tamanho único. Se o viajante era mais alto que a cama, cortavam seus pés. Se era mais baixo, esticavam seu corpo até que coubesse. Não havia exceções, não havia misericórdia. Mas a descrição mais perturbadora está reservada para a compaixão. O Talmud descreve uma jovem que vivia em Sodoma e que, secretamente, escondia pão dentro de um jarro para alimentar os pobres que passavam pela cidade. Quando sua ação foi descoberta, a sentença foi imediata. Untaram seu corpo de mel e a colocaram no alto da muralha da cidade, onde vespas a devoraram viva. Seu crime? Ter dado comida a quem tinha fome. E havia outra lei. Quando um mendigo chegava à cidade, cada habitante lhe dava uma moeda, com o seu nome gravado. Mas nenhum comerciante da cidade lhe vendia pão.
Quando o mendigo morria de fome, os habitantes vinham recolher suas moedas de volta. Esta não é a descrição de uma cidade descontrolada. É a descrição de uma cidade perfeitamente controlada. Uma cidade que construiu a crueldade como sistema jurídico, que transformou a indiferença em lei, que punia a bondade com a morte. Mas esta testemunha tem uma limitação crítica. O Talmud foi compilado séculos após os eventos narrados. O establishment descarta essas descrições como midrash tardio, lenda, não história, tradição oral, não evidência. E se houvesse uma fonte mais antiga? Uma fonte descoberta em uma caverna do deserto, escrita antes de Cristo? Convocamos a terceira testemunha. O livro dos Jubileus não é um documento fringe. Não é uma curiosidade marginal produzida por uma seita obscura. É um texto datado do século II a.C., entre 170 e 150 a.C., escrito originalmente em hebraico, e que era tão fundamental para a comunidade de Qumran que ao menos 15 manuscritos distintos do livro dos Jubileus foram encontrados entre os manuscritos do Mar Morto, descobertos nas cavernas próximas ao Mar Morto, entre 1946 e 1956. Apenas o Gênesis, o Deuteronômio, os Salmos, Isaías e o livro de Enoque eram mais frequentemente copiados por essa comunidade. 15 cópias. Em uma comunidade que não desperdiçava papiro, a Igreja Ortodoxa Etíope o considera canônico. Os pais da Igreja primitiva, Orígenes, Epifânio, Diodoro de Tarso, o citavam. Era lido, era reverenciado, até que deixou de ser conveniente. O livro dos Jubileus expande o relato do Gênesis em detalhe extraordinário. E sobre Sodoma, ele diz algo que o establishment não quer que você processe. Os Jubileus situam a corrupção de Sodoma dentro de um padrão cósmico mais amplo. A narrativa de Sodoma não é um episódio isolado de devassidão localizada. É o ponto culminante de uma corrupção que se espalhou pelo tecido inteiro da sociedade humana. A mesma corrupção descrita no ciclo dos vigilantes, dos seres que trouxeram conhecimento proibido e corromperam a ordem da criação. O que o livro dos Jubileus, capítulo 16, enfatiza sobre os sodomitas é a total inversão da hospitalidade sagrada. Para a tradição hebraica, receber o estrangeiro era dever sagrado, porque o povo de Israel fora estrangeiro no Egito. Sodoma havia transformado essa obrigação em seu oposto exato. Os visitantes não eram acolhidos, eram armadilhados, roubados, destruídos. A cidade havia institucionalizado a violência contra o outro como norma de sobrevivência coletiva. O clamor que subiu a Deus não era o grito de devassidão. Era o grito daqueles que chegavam à cidade buscando refúgio e encontravam um sistema projetado para devorar exatamente os mais vulneráveis. Mas esta testemunha também tem um problema. O livro dos Jubileus foi excluído do cânone. O Concílio de Cartago, em 397 da Era Comum, selou os limites do que seria considerado escritura sagrada, e o livro dos Jubileus ficou do lado de fora. O establishment usa essa exclusão para desqualificá-lo como evidência. Um livro que eles mesmos removeram, por motivos que nunca foram totalmente explicados, e depois usam a remoção como prova de que não deve ser levado a sério. A testemunha foi silenciada, depois julgada pelo silêncio que ela mesma impôs. Ainda assim, o caso ainda não chegou ao seu ponto mais perturbador, porque existe uma quarta testemunha, e esta vem da terra. Convocamos a quarta e última testemunha. Flávio Joséfo, historiador judeu do século I da Era Comum, cidadão romano, contemporâneo dos apóstolos, alguém que o establishment cristão cita com entusiasmo quando é conveniente e ignora quando não é. Em Antiguidades Judaicas, livro Preã, Joséfo descreve os restos físicos da região de Sodoma com a frieza calculada de um jornalista. Uma planície destruída, ainda marcada pelos resíduos do fogo, onde nada crescia,
O Mar Morto cobria o que havia sido uma das regiões mais férteis do mundo antigo. Ele diz ter visto os vestígios da punição com os próprios olhos. Uma das regiões mais prósperas do mundo antigo, destruída tão completamente que se tornou um deserto de sal. E então, chegamos ao presente. Desde 2005, uma equipe de arqueólogos escava o sítio de Tal el-Hammam, no atual Jordão, identificado por alguns pesquisadores como possível localização de uma das cidades da Pentápolis, o complexo de 5 cidades que incluía Sodoma e Gomorra. Em 2021, um grupo de cientistas publicou um artigo na revista Scientific Reports, afirmando ter encontrado evidências de uma destruição catastrófica repentina no local, por volta de 1650 a.C. Cerâmica fundida a temperaturas superiores a 2000 graus Celsius, quartzo com choque de impacto, camadas de cinza e carbono. Os pesquisadores propuseram que a causa teria sido uma explosão atmosférica de origem cósmica, comparável ao evento de Tunguska, na Sibéria, em 1908. O mundo científico entrou em debate imediato. Em abril de 2025, a revista retratou o artigo, citando falhas metodológicas e interpretações insuficientemente suportadas pelos dados. Mas, atenção! O que foi retratado foi a conclusão específica sobre o mecanismo da destruição, não a destruição em si. A camada arqueológica de colapso catastrófico existe. A destruição súbita e massiva existe. O debate é sobre como, não sobre se. E é exatamente aqui que a fissura se abre mais fundo do que qualquer artigo científico poderia calcular. Porque tanto os que defendem quanto os que combatem a tese do impacto cósmico concordam em um ponto. Algo destruiu aquelas cidades de forma abrupta e total, aproximadamente no período que o texto do Gênesis descreve. A testemunha física está rachada, mas ainda de pé. E o que ela confirma não é apenas a destruição, é que havia algo a ser destruído. O tribunal da história humana ouviu as evidências. Ezequiel, o profeta canônico, listou os pecados de Sodoma dentro do próprio texto sagrado que o establishment jamais ousou questionar: soberba, excesso, ociosidade e abandono sistematizado dos pobres. O Talmud babilônico documentou uma sociedade que não era apenas corrupta na conduta privada, era corrupta no seu sistema jurídico, nos seus magistrados, nas suas leis. Uma cidade que codificou a crueldade, que matou uma jovem por dar pão a um mendigo, que transformou a compaixão em crime capital. O livro dos Jubileus, preservado em 15 cópias entre os manuscritos do Mar Morto e excluído do cânone por decisão institucional, situou Sodoma como o ápice de uma degradação sistêmica, a inversão total da hospitalidade sagrada em violência institucionalizada contra o vulnerável. E a arqueologia, mesmo no meio de seus debates científicos, confirma que algo de magnitude extraordinária destruiu aquela região com uma velocidade e completude que desafia explicações ordinárias. Não há necessidade de defender nem de atacar a sexualidade humana para entender o que os textos dizem. Não há necessidade de escolher um lado de uma guerra cultural do século XXI para ler o que está escrito no século VI a.C. O veredito está nas próprias fontes, que o establishment considera sagradas. Sodoma não foi destruída por um pecado de alcova, foi destruída por um pecado de governo, por um sistema que protegeu os ricos, explorou os pobres, corrompeu os tribunais, silenciou a compaixão e puniu a generosidade com morte. O clamor que chegou aos céus não era de escândalo, era de fome, de injustiça, de um povo esmagado por uma estrutura de poder que chamava de lei aquilo que era simplesmente crueldade organizada. Isso é o que está escrito. O establishment religioso suprimiu essa leitura específica porque ela é devastadoramente inconveniente. Se Sodoma foi destruída pela soberba dos prósperos, pelo abandono dos pobres,
pela corrupção do sistema jurídico e pela criminalização da compaixão, então Sodoma não é uma cidade do passado distante. Sodoma é um modelo, é um diagnóstico, e esse diagnóstico pode ser aplicado a qualquer sociedade em qualquer momento da história. Enquanto a versão oficial mantiver o foco em um único pecado, um pecado que pode ser apontado para o outro, para o diferente, para o marginalizado, ninguém precisará olhar para as estruturas de poder que estão exatamente onde o profeta Ezequiel apontou. Nas câmaras onde se decide quem tem acesso à comida e quem morre de fome nas ruas. Isso não é apenas um debate acadêmico sobre textos antigos. Isso é sobre o que acontece quando uma civilização decide, coletivamente, que a compaixão é uma fraqueza, que o estrangeiro é uma ameaça, que o pobre merece sua condição, que a justiça é um produto que se compra, não um direito que se garante. A jovem que morreu em Sodoma por esconder pão em um jarro não morreu por nenhum pecado sexual. Ela morreu porque sua sociedade havia transformado a bondade em subversão. Nós carregamos a memória do jardim. Sim, o impulso original em direção ao outro, à compaixão, ao acolhimento. Mas nós também carregamos Sodoma. Não como curiosidade arqueológica, como possibilidade permanente, como a direção para a qual qualquer sociedade pode derivar quando decide que o sistema é mais importante do que as pessoas que ele deveria servir. A pergunta que Ezequiel fez não era sobre uma cidade do passado. Era um espelho. Se este vídeo mexeu com algo em você, se você sentiu o peso desses textos e reconheceu neles algo que vai além da história antiga, deixe o seu like agora e inscreva-se neste canal. Uma ação simples, um clique. Mas é esse gesto que diz ao algoritmo que este tipo de investigação merece chegar a mais pessoas. É assim que canais como este sobrevivem. É assim que esta forma de investigação continua alcançando os que estão prontos para ouvir. Porque existem mais câmaras a explorar, mais textos que foram dobrados, recortados e reapresentados, mais verdades que estão escritas nas mesmas páginas que te disseram que você já conhecia. A próxima revelação já está sendo preparada. Não perca!